Privacidade em cripto. Um assunto que dá o que falar, né? Muita gente entra nesse mundo achando que tudo é anônimo, mas a história não é bem assim. E hoje a gente vai mergulhar fundo em dois casos que mostram isso perfeitamente: a Samurai Wallet e o Tornado Cash. Duas ferramentas que nasceram para resolver a questão da privacidade e, no fim das contas, acabaram no meio de uma briga gigante com a justiça. Bora entender essa confusão toda? Então, vamos direto ao ponto. Transações com cripto são anônimas? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A ideia que muita gente tem é que, sim, que é tipo usar dinheiro em espécie, só que online. Ninguém fica sabendo de nada. Mas será que é isso mesmo? Pois é, a realidade é que não é bem como se imagina. Na verdade, passa longe disso. Pensa assim, a maioria das blockchains, tipo a do Bitcoin, é como um grande livro caixa aberto para todo mundo ver. Todas as transações estão lá registradas. E foi justamente por causa dessa, digamos, falta de privacidade que surgiram ferramentas específicas. E é aí que a nossa história de hoje começa. Uma história que virou um verdadeiro drama na justiça. Ok, então vamos para o nosso primeiro estudo de caso. Para tentar resolver esse problema de privacidade no Bitcoin, uma das soluções que ficou bem famosa foi a Samurai Wallet. E o que era a Samurai Wallet? Bom, de forma bem simples, era um aplicativo de carteira de Bitcoin para celular, especificamente para Android. E o foco dela era um só: ajudar a esconder o rastro das transações. A ideia era quebrar aquela ligação que permite que alguém siga o dinheiro na rede do Bitcoin, dando mais privacidade para quem usava. O grande truque da Samurai tinha um nome: Whirlpool. E o funcionamento era bem inteligente, saca só. Primeiro, a pessoa depositava os bitcoins na carteira. Depois, ela entrava numa rodada de mistura junto com um monte de outras pessoas. Aí a ferramenta pegava os bitcoins de todo mundo, jogava num grande liquidificador digital e misturava tudo. No final, cada um recebia de volta a mesma quantidade que colocou, só que eram moedas completamente diferentes, sem nenhuma ligação óbvia com o depósito original. O rastro simplesmente sumia. E essa analogia aqui é perfeita para entender. Pensa assim, é como se um grupo de pessoas jogasse um monte de notas de dinheiro numa máquina. A máquina embaralha tudo e depois devolve a mesma quantia para cada um, só que com notas totalmente diferentes. Não tem como saber qual nota era de quem antes. A lógica do Whirlpool era exatamente essa. Beleza, essa era a Samurai no mundo do Bitcoin. Agora, vamos mudar de rede e ver o nosso segundo caso de estudo, que é o Tornado Cash, a solução que bombou no ecossistema da Ethereum. E aqui já tem uma diferença fundamental. O Tornado Cash não era um aplicativo de celular como a Samurai. Ele era um serviço online totalmente automatizado. Tecnicamente, era o que a gente chama de contrato inteligente, que rodava direto na blockchain da Ethereum. Qualquer um podia usar. Era só acessar o site. O funcionamento era um pouco diferente, mas o objetivo era o mesmo. Olha só como era. Primeiro, a pessoa enviava uma quantia fixa de cripto, tipo um Ether, para o sistema do Tornado Cash. Aí, o sistema criava uma espécie de prova secreta, que era um código. Essa prova confirmava que o depósito foi feito, mas sem dizer de quem era. Depois de um tempo, usando essa prova secreta, a pessoa podia sacar a mesma quantia para uma carteira totalmente nova, sem nenhuma ligação com o original. A mágica toda estava nessa tal prova. E essa outra analogia aqui também ajuda a visualizar. É como se existisse um cofre gigante e anônimo. Várias pessoas depositam dinheiro lá dentro, mas todo mundo deposita a mesma quantia. Depois, cada uma delas pode ir em outro lugar, usar um código secreto e sacar a mesma quantia de volta. Fica impossível conectar quem depositou com quem sacou. Era essa a ideia do Tornado Cash. Ok, até aqui tudo parece ótimo para quem busca privacidade, né? O problema é que os governos olharam para isso e viram um outro lado da moeda: o potencial de uso para atividades ilegais. E a reação deles, bom, foi bem pesada. E foi aí que o jogo começou a virar para essas ferramentas. Essa linha do tempo aqui mostra como as coisas se desenrolaram e é bem interessante ver os caminhos diferentes que cada caso tomou. Vamos lá. Em 2022, o governo americano botou sanções no Tornado Cash, acusando a plataforma de facilitar a lavagem de dinheiro. 2 anos depois, em 2024, foi a vez da Samurai Wallet ser fechada pelas autoridades. E aí, em 2025, as coisas ficam ainda mais complexas. As sanções contra o Tornado Cash foram suspensas, porque um tribunal decidiu que não se pode sancionar um software de código aberto, mas, ao mesmo tempo, os criadores da Samurai se declararam culpados e foram condenados à prisão e multas pesadas. E os processos contra os criadores do Tornado Cash continuam rolando, mesmo com a suspensão das sanções. Ou seja, uma coisa é o código, outra coisa são as pessoas por trás dele. Essa distinção é super importante.
E aí, qual é o saldo dessa história toda? O que fica de legado da Samurai e do Tornado Cash? Basicamente, um cenário cheio de risco e muita, mas muita controvérsia. Só para fechar as diferenças, essa tabela resume bem. De um lado, a Samurai Wallet, que rodava no Bitcoin, era um app de celular e hoje está completamente fora do ar. Do outro, o Tornado Cash, na rede Ethereum, que era um serviço web automatizado. As sanções diretas foram suspensas, mas a situação legal dele continua super controversa e arriscada. E aqui vem o aviso mais importante de 2025, que é o grande legado dessa história. Embora essas ferramentas tenham sido criadas pensando em privacidade, os governos enxergam nelas um risco enorme para crimes. O que isso quer dizer na prática? Que hoje em dia, usar serviços parecidos pode sim levar ao bloqueio de uma conta numa corretora ou até a problemas bem mais sérios com a justiça. O recado é claro e o risco real. No fim das contas, a história da Samurai e do Tornado Cash deixa a gente com esta pergunta no ar. Privacidade financeira é um direito ou é um risco? Onde é que a gente traça essa linha? Buscar privacidade total no mundo digital é um direito que a gente tem que defender ou é um perigo muito grande para a segurança de todo mundo? A resposta para isso, bom, parece que ela ainda está sendo escrita tanto nos tribunais quanto nas próximas linhas de código.